professora Julie de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 51. Então essa é a segunda parte da nossa aula de estudo de gráfico de uma função afim. Se você não viu a primeira parte, é a nossa aula de número 50. Corre lá assistir primeiro, tá certo? Aqui nós vamos fazer uma continuação do que nós já estudamos antes. Então vocês precisam assistir a aula anterior, ok? Gráfico de uma função afim, então, nosso objetivo de hoje vai ser reconhecer e construir o gráfico de uma função afim, compreender a ideia de zero da função afim e saber encontrá-lo algebricamente e graficamente e analisar o gráfico de uma função afim, ok? Para os materiais da aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis e borracha e também do papel quadriculado e de uma régua. Então, como a prof falou na última aula já, o papel quadriculado, se você não tem condição de comprar, né? Que existe caderno, existe bloquinhos, tem até, eles vendem a folha de papel quadriculado, então se você não conseguir comprar, você pode imprimir na internet, né? Se você digitar lá no Google papel quadriculado, imprimir uma das imagens que está lá já vai te ajudar. Se caso você não conseguir fazer nenhuma dessas opções, você não precisa, mas aí você vai ter que desenhar o seu plano cartesiano utilizando a régua e fazendo o mais retinho e o mais com as medidas mais corretas possíveis para não ficar errado o seu plano cartesiano para desenhar o seu gráfico, tá certo? Então, hoje nós vamos ver sobre o zero da função afim, é isso que nós vamos iniciar estudando hoje. O valor do número real x para o qual se tem y igual a zero, ou ax mais b, né, que é a definição do nosso y da nossa função igual a zero, denomina-se zero da função afim. Então, a ideia aqui é igualar a nossa função a zero para encontrar o zero da função, ok? Vamos ver então isso por meio de exemplos, olha só. Exemplo número 1, vamos determinar, por exemplo, o zero da função definida por y igual a x menos 3. Então, se a ideia é eu fazer a função igual a zero, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o cálculo de x menos 3 igual a zero. E aí eu vou resolver essa equação e vou encontrar o zero da minha função, tá certo? Então, aqui, x menos 3 igual a zero, eu passo o 3 para o outro lado, eu vou chegar em x igual a 3, ok? Geometricamente, a gente representa o gráfico da função dessa maneira aqui. Então, observem aqui que a gente chegou nesse gráfico aqui, né? Eu fiz o cálculo dos pontos. Vou até fazer com vocês, que nem a gente fez na última aula, para relembrar. A nossa função é y igual a x menos 3. Então, uma coisa legal de se falar... Quando eu estou trabalhando com o gráfico de uma função afim, a gente viu na última aula que o gráfico de uma função afim vai ser sempre uma reta, não é? Se ele vai ser uma reta, para eu traçar uma reta, eu só preciso de 2 pontos. Então, sempre que eu for calcular, lembra que na última aula a gente usou vários pontos, calculava 4, 5 pontos? Não precisa calcular tantos. Pode calcular só 2. Eu recomendo que você sempre calcule 3 pontos. Porque aí você vai encontrar certinho a inclinação e caso algum dos pontos fique fora da tua reta, você já sabe que alguma coisa você fez errado. Então, talvez você não erre ali o desenho do gráfico. Porque, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o meu gráfico aqui, tá? E eu fiz o ponto aqui, um ponto aqui e o outro ponto ficou aqui. Agora, onde que eu vou traçar a reta? Né? Aqui ficaria 2 retas. Não tem como eu fazer. Então, tá alguma coisa errada. Aí você vai descobrir, eu errei. Esse ponto aqui estava errado. A reta, então, é essa aqui. Ah, não. Eu fiz esse ponto aqui de baixo errado. A reta, na verdade, era essa daqui que estava para cima. Então, é isso que vocês... o ideal é que vocês calculem sempre 3 pontos, tá? Que foi o que a gente fez aqui, ó. X igual a 0. Então, x igual a 0 vai ser 0 menos 3, o que vai me resultar em y igual a menos 3. X igual a 2. Vou até colocar o colorido, esse 0 aqui, para relembrar, né? No lugar do x, eu coloco o valor que eu escolhi. E outra coisa muito importante que a prof esqueceu de relembrar. Quem escolhe o valor do x é você. Você vai escolher os valores que você quiser. O outro que ele escolheu aqui foi 2. Então, 2 menos 3. Y vai ser igual, então, a menos 1. E o último, y igual a 3 menos 3. X igual a 3, né? Isso vai dar 3 menos 3, que vai me resultar em y igual a 0, certo? Então, eu encontrei esses 3 pontos e aí eu vou construir o meu gráfico. O primeiro ponto vai ser 0 e menos 3, né? O meu par ordenado, 0 e menos 3. Então, 0 no x aqui, menos 3 lá no y. Beleza?
O segundo que eu encontrei foi 2 e menos 1. Então, 2 no x, menos 1 no y, ok? E por último, eu encontrei 3 no x, 0 no y. 3 no x, 0 no y, fica exatamente em cima da linha do x, tá? Ok? Porque se meu y é 0, eu não tenho variação aqui de cima para baixo, ele fica exatamente em cima da linha, beleza? Então agora, observando aqui esse nosso gráfico que nós construímos, tá aqui o gráfico, olha só. Pelo gráfico, a gente vê que quando y é igual a 0, a gente tem o ponto 3 para x, certo? O ponto do par ordenado 3 e 0. Logo, o zero da função é dado pelo valor x igual a 3. Então, vamos ver se vocês conseguem entender. Eu calculei o meu zero da função. Então, no lugar do y, eu coloquei 0 e eu cheguei no resultado 3. Isso quer dizer que o meu par ordenado 3 e 0 é o zero da minha função. É o ponto que é o zero da minha função, tá certo? Então, você pode notar que geometricamente, ou seja, dentro do gráfico, né? O zero da função vai ser sempre o ponto em que a reta corta o eixo x. Então, o zero da minha função vai ser o ponto onde a reta cruza o eixo x, certo? Vai ser, esse ali é o zero da minha função. Então, algebricamente quer dizer que é na continha, fazendo a continha. Algebricamente, para eu encontrar o zero da função, eu vou fazer o quê? Eu vou igualar a minha função a zero, certo? Essa é algebricamente, eu estou encontrando algebricamente qual é o zero da minha função. Vai ser fazendo a conta, igualando a função a zero. Agora, geometricamente, ou seja, dentro do gráfico, para eu encontrar o zero da função, eu vou observar qual é o ponto em que a reta cruza o eixo x, certo? Os dois têm que ser igual, tá, gente? Se eu fizer a conta e algebricamente encontrar o zero da função, ele tem que ser exatamente o mesmo que quando tiver no gráfico, tá? Eles são a mesma coisa, só dois jeitos diferentes de encontrar o zero da função, ok? Eu vou encontrar o mesmo zero da função, não posso ter dois diferentes, beleza? Então, de modo geral, dada a função y igual a ax mais b, quando y é igual a 0, a gente vai ter então que ax mais b é igual a 0, né? Ax então é igual a menos b e x então é igual a menos b sobre a. Ou seja, o zero da função afim será dado por menos b sobre a. Essa é a relação. O zero da função também está relacionado com os coeficientes da minha função. O zero da minha função vai ser x igual a menos b sobre a, ok? Então, essa é a ideia. Você pode tanto relacionar ele com o coeficiente, você pode calcular algebricamente e você pode encontrar ele geometricamente por meio do gráfico, beleza? Então, vamos calcular o zero da função afim dada por f de x igual a 2x mais 4. Então, cuidado, quando eu quero calcular o zero da função afim, não significa que eu vou fazer x igual a 0. Não, eu vou fazer toda a minha função igual a 0, tá? Então, eu vou substituir o meu f de x por 0, tá? Eu quero encontrar quando que a minha função inteira vai ser 0, porque é o zero da função, beleza? Então, 2x mais 4 igual a 0, 2x, o 4 passa para o outro lado, fica negativo, o 2 passa dividindo, então eu vou ter que o x, o zero da minha função, vai ser x igual a menos 2, ok? Visualizando isso no gráfico, eu tenho aqui, então, aonde que a minha reta cortou? Lá no x, ela cortou no menos 2, certo? Exatamente no menos 2. O meu zero da função, então, é o menos 2, tá? Eu posso fazer das duas maneiras, ok? Calcular algebricamente ou fazer por meio do gráfico, beleza? Agora vamos para mais uma parte importante dentro do gráfico da função. Regularidades do gráfico de uma função afim. O que significa isso? Eu estou falando sobre os coeficientes aqui. Vou falar sobre os dois coeficientes. Então, o coeficiente b representa a ordenada do ponto em que o gráfico da função afim vai cortar o eixo vertical. Eu quero só voltar no gráfico anterior. Qual que era a nossa função aqui, gente? Olha só. F de x igual a 2x mais 4.
Vamos lá. Qual que é a minha coordenada B? Coordenada B não. Meu coeficiente B. Meu coeficiente A é 2 e o meu coeficiente B é 4, não é? Aonde que ele cortou no eixo Y? No 4. Então, olha só. O meu zero da função, a gente viu que ia ser x igual a menos b sobre a. Quem é o meu b? 4. Então, menos 4 sobre a, que é 2. O meu x vai ser menos 2. Tá, aqui. Então, esse é o meu zero da função. Agora, para que serve o coeficiente b? Para eu saber exatamente onde vai cortar no eixo y. Então, o meu b é 4, então quer dizer que ele vai cortar lá no 4, no eixo y. Agora, observem, eu tenho 2 pontos, né? Sem fazer conta nenhuma, né? No caso, substituir valores, eu não escolhi nenhum valor. Eu só encontrei o zero da função e usei o coeficiente b. Com esses 2 valores, eu tenho 2 pontos. Com 2 pontos, eu consigo traçar uma reta. Certo? Então, com esses 2 pontos, eu já consigo construir o meu gráfico. Claro que eu posso escolher os valores e fazer a continha e encontrar pontos para o meu gráfico? Posso. Posso escolher um valor de x e fazer a continha para calcular um ponto para ver se eu desenhei o gráfico correto? Posso também. Olha só. Encontrei esse gráfico aqui, certo? Então, agora eu quero descobrir se eu fiz certo. Vou escolher um valor, então. Vou chutar aí. Vou escolher um valor que tenha dentro do meu desenho aqui. Vou chutar x igual a 2. Vamos lá. Escolhi x igual a 2. Então, eu vou fazer f de 2, como a gente já estudou. F de 2. Isso significa que eu vou fazer 2 vezes 2 mais 4. Certo? Então, f de 2 vai ser 2 vezes 2, 4 mais 4, vai dar 8. Então, vamos ver se a minha continha está certa. Eu vou pegar aqui o 2 no x, ele tem que me levar lá no 8. Ficou exatamente em cima da reta. Então, significa que esse meu gráfico, esse meu desenho, está certíssimo. Certo, gente? Então, continuando ali que a gente estava falando do coeficiente b, que a professora quis voltar para fazer uma conexão ali para vocês, o meu coeficiente b vai representar a ordenada do ponto em que o gráfico da função corta o eixo vertical. Então, veja só esse exemplo aqui. Considerando a função 2x mais 3, observe o quadro com os 2 valores de x e de f de x e o gráfico dessa função. Então, eu calculei 2 pontos aqui para eu traçar. No caso, foi x igual a 0 e x igual a menos 3, eu escolhi esses 2 valores, certo? Com esses 2 valores, eu encontrei 2 pontos, menos 3 e menos 3, que eu marquei aqui. E o outro que eu encontrei foi 0 para x e 3 para y. 0 para x e 3 para y. Agora, observe. Quem é o b dessa minha função? É 3. Então, isso significa que no ponto indicado 0, 3 ali, é exatamente onde ele vai cortar o meu eixo y, certo? Fazendo aqui, observem que aqui, ó, o meu coeficiente, o meu zero da função seria um valor fracionário, ó, ele fica entre o menos 1 e o menos 2. Às vezes não é interessante, né? Quando trabalhar com número fracionário é meio ruim. Porque para marcar você não vai ter exatamente a posição correta. Mas eu já sei que o meu valor de b é exatamente onde vai cortar o meu eixo y, certo? Legal isso, né, gente? Fica mais fácil de eu desenhar o meu gráfico. Eu posso calcular só um ponto, um outro ponto, mas aonde ele corta o y eu já sei, certo? Outra coisa agora sobre o coeficiente a, ou o que a gente também pode chamar de coeficiente angular. Interessante, eu posso chamar o coeficiente b também de coeficiente linear, tá? Mas a gente acaba não usando tanto. Agora, o coeficiente angular a gente usa bastante. Então, o coeficiente a da sua função, né, que é aquele número que vai acompanhar a sua variável, ele determina a inclinação da reta em relação ao eixo x. Como assim? Olha só, vamos ver alguns exemplos. Considere essa função aqui, então, f de x igual a 3x mais 1, e observe o quadro com os 2 valores de x e de f de x que a gente calculou. Lembra que a prof falou? Como é uma reta, eu só preciso de 2 pontos para fazer o desenho. Então, aqui a gente está usando só 2 pontos para desenhar o nosso gráfico, tá? Eu recomendo que vocês façam 3 pontos para só verificar se está tudo certinho, para daí você já garantir que você desenhou o gráfico correto e não ter problema de acontecer nenhum erro, né?
Mas como aqui a gente está trabalhando, né, com computador e com respostas já prontinhas, a prof já fez só 2 pontos para a gente calcular. Então, eu escolhi aqui x igual a 0 e x igual a 1. Fiz a continha deles e encontrei x e y, tá? Lembrando, gente, para encontrar o valor do meu ponto, no meu valor de y, no lugar do x, eu vou substituir pelo valor que eu escolhi. Então, aqui eu escolhi 0, então eu vou fazer 3 vezes 0 mais 1. Me resulta em 1. Escolhi 1, vou fazer 3 vezes 1 mais 1, que dá 4, certo? Então, encontrei os nossos pares ordenados aqui, 0, 1 e 1 e 4. Dentro do meu gráfico, eu vou marcar 0 para x, 1 para y, tá aqui. 1 para x e 4 para y. 1 para x, 4 para y, beleza? Não esqueçam que o y é sempre vertical e o x sempre horizontal, ok? Importante da gente relembrar, o meu B marca exatamente onde cruza o eixo x, certo? Agora, o meu A, ele vai mostrar outra coisa, ele vai trabalhar com a inclinação. Então, note que quando os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam, né? Se eu for aumentando os valores de x, o meu valor de y também vai aumentando. Isso significa, então, que a gente está trabalhando com uma função afim crescente, né? Se você olhar, ela está crescendo, né? Sempre da esquerda para a direita. Está crescendo, ela está aumentando, os valores estão aumentando, né? Então, a gente trabalha com uma função crescente, beleza? Segundo exemplo desse conteúdo. Considere agora a função definida pela lei f de x igual a menos x mais 4. De novo, eu vou fazer o quadro com 2 valores que eu escolhi. Aqui eu escolhi agora 0 e 4. Beleza? 0 no lugar do x, então fica menos 0 mais 4, vai me resultar em 0 e 4. E 4 menos 4 mais 4 vai me dar 0, ok? Então, foi isso que eu encontrei. Um ponto, 0 para x e 4 para y, 0 para x, 4 para y, e 4 para x, 0 para y. Aqui, ó, 0 da função e o nosso coeficiente b, exatamente, que foi o que a prof falou que vocês podem utilizar, certo? Desenhei meu gráfico, então, minha reta. Agora, observem, quanto mais os valores de x aumentam, tá vendo? Os valores de x aqui estão aumentando, os valores de y estão diminuindo. Eu estou aumentando o x e o y está diminuindo. O que isso significa? Nesse caso, a gente vai falar, então, que a nossa função afim é decrescente. Vocês conseguem enxergar isso no gráfico, né? Daqui para lá, ela está diminuindo, está descendo, né? Como se estivesse descendo o meu gráfico, ok? Então, aqui é uma função afim decrescente, ok? Mais um exemplo, então. Considere a função definida por f de x igual a menos 3. Note que a variável x não aparece nessa função. E isso só ocorre quando o nosso coeficiente a é nulo. Então, nessa função, para qualquer valor de x que eu escolher, correspondente, o y vai ser sempre menos 3. Ficou um 2 aqui, né? Mas é menos 3, né? Então, o y vai ser sempre menos 3. E o gráfico de uma função afim constante é uma reta paralela ao eixo x, que passa pelo ponto 0 e b, né? B sendo o coeficiente. Então, olha só. Qualquer valor que eu escolher para x, não importa, porque eu não tenho x para substituir aqui. Não vai mudar nada. O meu resultado vai ser sempre menos 3. Então, para x igual a menos 2, o y vai ser menos 3. Para x igual a 0, o y vai ser menos 3. Para x igual a 5, o y vai ser menos 3. O y vai ser sempre menos 3. Então, eu vou ter uma reta que vai ser paralela ao eixo x. E essa reta, ela não está variando, né? No y, ela não está variando, não está nem crescendo, nem aumentando. Então, quando o valor de x altera, não acontece nada com os de y. Os de y vão ser sempre os mesmos. E isso quer dizer, então, que a nossa função é constante, certo? Então, para resumir, o que a gente viu aqui sobre o coeficiente a ou coeficiente angular? Se eu tiver uma função do tipo y igual a ax mais b, quando o a for positivo, ou seja, quando o a for um número maior do que 0, eu tenho que a minha função é crescente. Ela está crescendo. Quando o a é negativo, ou seja, quando o meu a é menor do que 0, a função vai ser decrescente. Ela vai ser desenhada decaindo, né? Os valores de y vão diminuir. E quando o meu a é igual a 0, eu vou ter, então, uma função constante, que é aquela que vai ser uma reta paralela ao eixo x, porque independente do valor de x, eu não vou ter alteração no valor de y, certo? Então, eu espero que tenha ficado claro.
como que a gente constrói o gráfico, como que a gente pode utilizar ali o coeficiente linear, no caso o coeficiente b, e até mesmo o zero da função para construir o nosso gráfico, né? Ou se eu quiser calcular também valores para a construção do gráfico, não tem problema. E que vocês tenham entendido que é muito importante ali o coeficiente angular, que é o nosso coeficiente a, que ele vai te dizer se a tua função é crescente, decrescente ou constante. Você pode fazer isso visualizando o gráfico, claro, né? Olhando o desenho, ou vendo o valor de a ali, conforme a gente viu aqui no resumo, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês, né? Aí o que a gente estudou sobre gráfico de uma função, né? Da função afim, no caso. A função afim a gente vai encerrar por aqui. Na próxima aula a gente já vai iniciar o estudo da função quadrática, tá? Lembrem-se que aqui, gente, é só uma pincelada bem básica. No ensino médio vocês vão aprofundar todos esses conceitos que a gente está vendo aqui. Vão estudar mais a fundo um pouquinho de cada um deles, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de fazer os exercícios e revisar o conteúdo impresso. Eu vejo vocês então na nossa próxima aula.